Convido a igreja a abrir a Bíblia no Salmo de número 32. Salmo 32, a palavra de Deus diz assim: Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos os que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo. Tu me guardas da aflição e me cerca de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria todos vocês que têm coração íntegro. Todos nós, em alguma medida, com algum grau de gravidade, cometemos pecados. Nós reconhecemos que falhamos, que em certas vezes estragamos tudo em um relacionamento. E quando nós reconhecemos que a culpa é nossa, quando reconhecemos que estragamos tudo, quando reconhecemos que falhamos gravemente, como nos levantamos? Como saímos dessa situação de uma forma que a nossa alegria não seja menor, mas maior? Que a nossa força seja maior e não menor depois de uma queda? Como não ser esmagado e destruído por nossos erros? Como não sermos esmagados e destruídos pela culpa? E como podemos sair dessa situação de um jeito ainda mais fortalecido e mais alegre ainda? É sobre isso que esse salmo fala. Salmo escrito por Davi, todos conhecem a trajetória de Davi, aquilo que ele fez, os pecados que ele cometeu, graves, envolvendo o adultério, envolvendo uma ligação direta com um assassinato, falhando miseravelmente como líder do povo de Israel. Mas esse salmo fala sobre aquilo que distinguia Davi, aquilo que fazia Davi ser um homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito, não é um homem que não tem do que se arrepender, mas alguém que tem uma humildade suficiente de reconhecer os seus erros e buscar a sua esperança no Senhor. E aí esse salmo fala sobre isso. Fala sobre uma prática, um hábito espiritual que tem, infelizmente, caído em desuso, que é o hábito espiritual da confissão de pecados. O hábito espiritual do arrependimento diante do Senhor e diante de uns aos outros. Certamente nós lembramos do que Davi diz no Salmo 51, que ele pecou contra o Senhor somente, que todo pecado é uma ofensa primeiro contra Deus, mas o nosso pecado afeta as outras pessoas. E parte daquilo que nós veremos neste salmo também pode ser dedicada aos relacionamentos interpessoais entre nós. Portanto, o salmo fala de confissão e arrependimento como hábitos espirituais fundamentais que nós devemos cultivar. Uma pessoa que conhece a alegria do perdão é segura para ser corrigida e até mesmo para ouvir os erros de outras pessoas. É isso que nós veremos neste texto essa noite. Quero te convidar a pensar, antes de falar da estrutura em que eu quero
compartilhar com os irmãos essa noite, como o pecado ele tem uma capacidade de bagunçar muito a nossa vida, de trazer grandes malefícios para as pessoas ao nosso redor, mas também para nós mesmos. E enquanto nós não lidarmos bem com isso, nós teremos a mesma experiência que Davi relata aqui no começo deste salmo, lá no versículo 3, quando ele diz: enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, enquanto eu me recusei a participar desse hábito espiritual tão importante, que deveria ser seguido por nós todos os dias, nós não deveríamos acumular pecados para o dia seguinte, a serem confessados, nem para a semana seguinte, muito menos esperar que de domingo é o espaço que eu vou confessar os meus pecados, ou uma vez por ano, ou nunca fazê-lo. Essa é uma prática, um hábito espiritual que deve ser seguido sempre. E Davi diz: enquanto eu me recusei a confessar meu pecado, o meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Ou seja, Davi mostra que o nosso pecado não afeta apenas as outras pessoas, mas afeta nós mesmos, porque Deus nos deu algo chamado consciência. E a consciência é uma das coisas mais maravilhosas que Deus nos deu, mas ao mesmo tempo ela tem uma capacidade de nos infligir os piores terrores. Uma consciência pesada pode gerar tanto, não sei se eu chamaria de mal, mas tanto sofrimento, tanto incômodo. E pior do que uma consciência pesada, irmãos, é aquilo que a Bíblia chama de uma consciência cauterizada, petrificada. Quando depois de muito tempo acobertando pecados, depois de muito tempo não confessando pecados, não lidando bem como se deveria em relação aos pecados, a nossa consciência diante de tanto pesar, sendo esmagada dia e noite, como Davi diz aqui, tendo o corpo definhando, o corpo físico definhando, a nossa consciência ela resolve se endurecer. Aquilo que outrora nos trazia algum dano, algum prejuízo, como mecanismo, nós nos fechamos e nós nos endurecemos, nós nos esfriamos para não permitir que sejamos afligidos por tão grande sofrimento, de uma consciência pesada. Ou seja, o perigo de não lidarmos com este hábito espiritual da confissão de pecados diariamente são enormes. Tanto de você ter uma consciência pesada, que vai prejudicar o seu sono, que vai prejudicar a sua saúde, que vai prejudicar seus relacionamentos, principalmente o seu relacionamento com Deus. Mas pior do que isso, é depois de um tempo a sua consciência ser cauterizada. E você nadar de braçadas no pecado, sem que ao menos isso te incomode mais. Esse é o pior cenário. Portanto, o que este salmo pode nos ensinar, em primeiro lugar, é qual é o tamanho da necessidade da confissão dos nossos pecados. Quero te convidar a meditar sobre isso. Depois, qual é o caminho que nós devemos seguir prático na confissão dos nossos pecados. E, por último, o segredo, o grande segredo por trás da confissão dos nossos pecados. Então, em primeiro lugar, a necessidade. Em segundo lugar, qual é o caminho prático dessa confissão? E, em último lugar, o segredo maior por detrás da nossa confissão de pecados. Então, em primeiro lugar, a necessidade. Olha só que interessante, por mais que Davi diga no versículo 3 e 4 o status de alguém que não confessa, os perigos de alguém que não confessa, Davi diz no versículo 1 e 2 um encorajamento, mostrando a necessidade de confessarmos. Olha o que ele diz: como é feliz, como é feliz. E aí a gente imaginaria talvez uma descrição de alguém que não comete pecados. Mas ele diz, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Davi faz uma exposição aqui
de uma felicidade incomparável, não de alguém que não erra, não de alguém que erra pouco, mas de alguém que é muito perdoado. É estranho essa caracterização de alguém feliz. Feliz parece aquele que não tem nenhuma culpa, que não tem que lidar com isso. Mas ele diz, feliz é aquele que lida com a culpa adequadamente. Feliz é aquele que confessa seus pecados sempre ao Senhor. Esse é feliz. Esse é, acho que feliz não é nem a melhor palavra que expressa o conceito aqui, né? Davi está dizendo, é pleno. É profundamente satisfeito aquele que lida de maneira adequada com o seu pecado, aquele que tem a sua desobediência perdoada. É mais feliz. E sabe o que é interessante? Esse texto me lembra quando Jesus, lá em Lucas capítulo 7, se encontra com uma mulher conhecida pelos seus pecados e com um religioso. E aquela mulher, então, ela demonstra todo o seu amor por Jesus, por conta do seu arrependimento, por conta da sua confissão, por conta da sua vida de pecados. E aquela mulher se derrama aos pés de Jesus e derruba em Jesus um perfume caro. E já o religioso que estava ali com Jesus, recriminando aquela mulher, dizendo, o que essa mulher está fazendo? Se esse Jesus aí fosse um verdadeiro profeta, ele saberia quem está fazendo isso nos seus pés. E Jesus chama aquele homem, Simão, e diz assim, deixa eu te contar uma história. Tinha duas pessoas que deviam para o mesmo Senhor. Uma devia pouco, outra devia muito. E esse Senhor, sabendo que as duas não poderiam pagar, perdoa as duas. E ele faz a pergunta para aquele religioso, quem amou mais? Quem demonstrou mais alegria, quem demonstrou mais devoção, quem demonstrou mais amor, quem demonstrou mais gratidão perante a dívida perdoada? Aquele que teve muito perdoado ou aquele que teve pouco perdoado? E aquele religioso foi obrigado a dizer, certamente, aquela que foi muito perdoada. E ele diz, isso explica tudo. Isso explica porque desde que eu cheguei aqui, essa mulher está beijando os meus pés, lavando os meus pés e demonstrando toda a sua gratidão. E por isso você tem sido frio. E por isso você não tem me recebido nem sequer bem. Porque aquele que foi muito perdoado, muito ama, muito reconhece o que se ganhou. E por isso é muito feliz. Feliz é aquele cuja desobediência é perdoado. E quanto mais nós reconhecemos a nossa culpa, e quanto mais reconhecemos as nossas falhas, mais temos a capacidade de sermos felizes e não o contrário. As pessoas que mais se acham pessoas boas nesse mundo são muitas vezes as mais infelizes. As mais orgulhosas são as mais infelizes. São as mais difíceis de se relacionar. E nem são as menos pecadoras. São as que só não reconhecem isso. Mas aqueles que reconhecem muito os seus pecados, aqueles que são mais sensíveis às coisas que desagradam ao Senhor e confessam os seus pecados, Davi está dizendo e Jesus está dizendo, esses muito amam, esses muito agradecem, esses muito são felizes. Felizes são aqueles cuja desobediência é perdoada, cuja aqueles confessam os seus pecados e não têm os seus pecados atormentando a sua consciência e nem levam a sua consciência a estar cauterizada, endurecida, petrificada. Como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta. Aquele que é pouco perdoado ou se reconhece assim, ama pouco. As pessoas mais amorosas e alegres são aquelas que mais se reconhecem como perdoadas. Tem 3 tipos de pessoas em relação ao perdão. Tem um primeiro tipo de pessoa que acha que são boas demais para precisarem de perdão. De um perdão profundo. São pessoas infelizes. Tem outro tipo, uma outra categoria de pessoas, que não se acham boas demais, mas se acham ruins demais para serem perdoadas. Essas também são infelizes. Mas tem um terceiro tipo de pessoa. A pessoa que reconhece que necessita de perdão,
mas a pessoa que recebe a plena alegria de saber que foi perdoada. Essa é a pessoa mais alegre que existe. É a pessoa que é coberta por Deus. É a pessoa que plenamente usufrui da alegria que nos é disponível através do perdão. Portanto, há uma grande necessidade da confissão de pecados. Tanto porque, sem a confissão, a descrição do versículo 3 e 4 é aquilo que podemos esperar, até que o nosso coração seja endurecido, e aí seja o pior cenário possível. Mas também por contraste, não apenas por uma notícia ruim do que uma consciência pesada gera em nós, mas também por conta das alegrias de nós podermos confessar e termos a certeza de que somos perdoados, e essa certeza do perdão nos torna pessoas mais alegres, mais felizes, mais gratas, mais amorosas, que reconhecem mais o amor de Deus. Eu sempre uso uma ilustração, falo que a vida cristã é um grande ciclo, virtuoso, não vicioso, virtuoso. Ela passa de nós reconhecermos em primeiro lugar que há algo errado em nós, reconhecermos que ofendemos a Deus, e então nós confessamos isso diante de Deus, dizendo: Deus, eu não imaginava que eu era tão pecador assim. E então, nesse passo de eu reconhecer diante de Deus, eu descubro que a dívida que eu achava que eu tinha anteriormente era maior do que eu achava. Eu achava que eu devia R$1.000 para Deus, mas agora, diante desse pecado, eu percebo que eu devo 2.000. Eu digo: Deus, eu tenho que te pedir perdão por isso, eu tenho que confessar esse pecado, eu tenho que reconhecer que minha dívida era maior, e se minha dívida era maior, quer dizer que o preço que o Senhor pagou por mim na cruz é maior do que eu pensava. Se eu devia 1.000 antes e o Senhor tinha pagado por 1.000, o Senhor me amava o equivalente a 1.000. Mas se hoje eu descubro que eu devo 2.000, eu descubro automaticamente que o Senhor pagou por mim 2.000. E quer dizer que se o Senhor pagou por mim 2.000, o amor que o Senhor tem por mim é maior do que eu pensava que era. E se o amor que o Senhor tem por mim era maior do que eu pensava que era, eu tenho mais alegria e mais motivação para me aproximar do Senhor. Porque alguém que me ama 2.000, eu quero me aproximar. E o que acontece quando você se aproxima mais desse Deus? Porque Ele é fonte de luz e santidade, mais pecados você percebe. Você percebe que sua dívida não era de 2.000, era de 10.000. E o ciclo continua. Deus era 10.000. Deus é muito mais pecado, como o Caio bem orou na liturgia. Nós somos mais pecadores do que nós somos propensos a admitir. Deus é muito mais. Mas se é muito mais, o preço que o Senhor pagou por mim também é muito mais. E se o preço, a fiança foi muito maior, quer dizer que o seu amor é muito maior. E se o Senhor me ama muito desse jeito, eu quero me aproximar ainda mais do Senhor. E o que acontece? Novamente, mais pecados devem ser confessados. Mais coisas que outrora você não percebia, agora você percebe. E esse ciclo vai te tornando uma pessoa mais feliz, mais grata. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você não percebe esse ciclo na sua vida, eu te convido a reavaliar a sua caminhada com Deus. Bem-aventurado, feliz é aquele cuja desobediência é perdoada. É isso que nós temos diante de nós, a necessidade da confissão. Ela é muito necessária para uma vida plena, para uma vida feliz, para uma vida satisfeita, para uma vida de gratidão, para uma vida de amor, para uma vida sem noites sem dormir por conta de peso na consciência, ou pior ainda, uma vida que já é extremamente dessegrada porque já não há nem mais consciência. Ela está dura, petrificada, morta. Mas agora eu quero falar sobre o caminho da confissão. Eu quero tentar estabelecer um caminho prático para a confissão. Em primeiro lugar, quero te convidar a ver no versículo 5 aquilo que Davi diz: finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Quero colocar 4 coisas aqui que nós podemos aprender quanto a um caminho da confissão. 4 coisas que precisamos fazer a fim de que a nossa confissão seja adequada. A primeira delas: nós devemos aprender a discernir entre a verdadeira culpa e a falsa culpa.
Isso é muito importante. Davi estava discernindo a sua verdadeira culpa. Ele está dizendo, eu não quero mais esconder a minha verdadeira culpa. Mas para que cheguemos nesse nível, nós precisamos avaliar aquilo que é falsa culpa de verdadeira culpa. E para isso nós precisamos ter a nossa mente alimentada pela palavra de Deus, que é o filtro da nossa consciência. Muitas vezes nos remoemos em culpas que não são verdadeiras. Culpas falsas. Coisas que nós não resolveremos confessando, porque elas nem sequer existem. E muitas outras vezes nós precisamos ter uma capacidade bíblica de reconhecermos a verdadeira culpa. O que acontece com frequência é que nós não sentimos culpa porque nós não temos sido alimentados pelo filtro da palavra de Deus, a nossa consciência não é educada. E não é porque você não sente culpa que você está certo. Você pode estar absolutamente errado sem sentir culpa nenhuma. Ao mesmo tempo, você pode se sentir culpado enquanto não tem culpa nenhuma disso. E é necessário que então nós aprendamos a discernir a natureza real da culpa para que o arrependimento seja genuíno. Para que o arrependimento não seja simplesmente uma resposta a pressões internas ou a sentimentos internos. Irmãos, falar sobre culpa nos dias atuais não é uma coisa muito agradável e nem é o tema que se mais conversa, muito pelo contrário. As pessoas dizem que a gente tem que definir o que é certo e errado para nós mesmos. E, portanto, se a gente define o que é certo e errado para nós mesmos, nós não precisamos lidar com a culpa. Muito pelo contrário. É quando nós definimos o que é certo e errado para nós mesmos, é aí que a bagunça é instaurada. Porque se sou eu que defino o que é certo e errado para mim mesmo, o que eu faço quando a minha consciência me acusa? E eu não tenho um padrão objetivo para lidar com a minha consciência. Se a minha consciência diz que eu estou errado, mas eu não tenho nenhum padrão objetivo para lidar com isso, então eu estou lascado. Eu não tenho como lidar com a culpa. Mas se a culpa tem um padrão objetivo na palavra de Deus e eu posso usar os recursos da palavra a fim de avaliar se a culpa que eu tenho é verdadeira, se existe algum pecado que deve ser confessado, ou se existe apenas um sentimento estranho, ou se existe alguma coisa que está acontecendo na minha vida que eu acho que é por conta de algo que eu tenha feito. Se a gente não tem um padrão específico, nós não temos como lidar verdadeiramente com a culpa falsa ou a verdadeira. Mas em segundo lugar, nós temos que aprender a distinguir, e esse é um ponto importantíssimo, irmãos, importantíssimo. Devemos aprender a distinguir entre lamento, entre o verdadeiro arrependimento pelo pecado e autocomiseração. Um sentimento de tristeza que está muito mais vinculado à vergonha ou alguma consequência que o pecado tenha me gerado. Olha o versículo 8 e 9 comigo. Davi diz assim: o Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. E o Senhor diz, não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para serem controlados. Deixa eu explicar aqui o que Davi está querendo dizer. O Senhor aparece no Salmo e diz, não seja como o cavalo e a mula. Imagina você com o seu cavalo, todo mundo tem um aqui, certamente, e aí você está andando com ele, e aí você quer que ele vire para a direita. Mas ele embica para a esquerda. Então você dá algum sinal para ele, doloroso, de que não é para a esquerda que ele tem que virar, e sim para a direita. Ele ainda teima um pouquinho, e você dá um sinal doloroso para ele novamente, a fim de que ele entenda que é para a direita que ele tem que virar. E ainda mais uma vez, o cavalo tenta embicar para a esquerda, e o sinal doloroso é intensificado, e ele então percebe, alguma coisa está acontecendo, é para a direita que eu tenho que virar. Ele entendeu.
Mas ele não entendeu o coração do seu Senhor. Ele entendeu a dor. Ele percebeu que virar para a esquerda traz consequências dolorosas. Mas sabe qual é o problema disso? De alguma forma muito misteriosa, a gente tem alguma tendência a esquecer rapidamente da dor. É por isso que mulheres têm um segundo filho. Porque se lembrasse certamente da dor que foi o primeiro, talvez não tivesse o restante. A gente esquece da dor. Mas o que Davi está nos ensinando aqui é que a dor não é suficiente para nos mudar permanentemente. A dor de alguém infringindo em nós uma consequência pelo nosso pecado pode fazer virar a gente para a direita a primeira, segunda, terceira vez. Mas passa um tempo, eu vou voltar para a esquerda de novo. Certamente você já ouviu alguma história parecida com essa, de casais, por exemplo, que têm algum problema no casamento, o marido, por exemplo, não está tratando bem a sua esposa, até que um belo momento a sua esposa diz, olha, para mim já deu, para mim chega, não aguento mais, para mim está acabado, e de repente esse cara aparece no gabinete pastoral dizendo, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, senão vou perder minha esposa. E aí se senta com os dois, e aí a esposa fala, olha, para mim você tem que melhorar nisso, você tem que me tratar melhor naquilo, você tem que fazer aquilo outro, e ele fala, não, perfeito, eu vou fazer. Nas primeiras semanas, às vezes até nos primeiros meses, aquele homem muda. Com medo de perder a sua esposa, ele muda. Mas o tempo passa, talvez um ano depois, algum tempo depois, as coisas voltam ao normal, quando ele percebe que talvez ele não perderia ela. Talvez ela não o deixaria. Talvez ela não tivesse coragem. E se o que ocasionou a mudança nesse homem foi o medo de perder a sua esposa, ele nunca mudará definitivamente. E por isso Deus está aparecendo e dizendo, não seja como a mula e como o cavalo, que aprende só por meio, que muda a direção por meio da dor. Isso não é uma confissão verdadeira. Isso não é um arrependimento verdadeiro. Por isso, meus irmãos, que eu tenho falado, se existe algum pecado na sua vida não confessado, confesse, deixe, trabalhe, peça ajuda. Jamais, de maneira nenhuma, deixe que aconteça uma situação na qual você será descoberto. Porque é muito mais difícil. Porque ser descoberto traz tanta vergonha e traz tanta dor, que mal você vai conseguir discernir se você está verdadeiramente arrependido por conta do pecado ou por conta das consequências do pecado. E essas coisas se misturam tanto que é muito difícil distingui-las, seja terceiros ou seja você mesmo. Se nós queremos ter um caminho de confissão adequado, nós precisamos aprender a distinguir entre a autocomiseração, entre uma tristeza por conta das consequências pelo pecado, as dores que o pecado tem nos infligido, ou pelo pecado em si, enquanto uma ofensa diante do Senhor. Davi aqui confessa a iniquidade do seu pecado, sugerindo que ele reconhece a gravidade do pecado dele em si. Ao invés de lamentar pelas consequências que o pecado trouxe, Davi lamenta pelo pecado em si. E essa distinção ajuda a diferenciar um verdadeiro arrependimento de uma lamentação egoísta, de uma lamentação autocentrada. Portanto, se nós queremos ter uma confissão adequada, nós precisamos aprender a discernir entre a verdadeira da falsa culpa, e precisamos aprender a discernir entre aquilo que é um arrependimento verdadeiro, uma tristeza verdadeira por conta do pecado, ou se nós apenas estamos tristes ou tendo pequenas mudanças por conta das dores, da vergonha ou dos sofrimentos que o pecado invariavelmente nos gera. Mas em terceiro lugar, precisamos aprender a mudar a perspectiva.
Talvez aqui não esteja tão evidente, mas quando Davi diz no versículo 5, confessarei ao Senhor o meu pecado, a palavra aqui no hebraico para confessarei, ela tem a ideia de concordar com a avaliação de alguém, é dizer o mesmo que. Ele está dizendo, eu direi o mesmo que o Senhor sobre o meu pecado, mas não é meramente concordar. Deus, eu sei que está errado mesmo. Tem um significado ainda mais profundo. A ideia por detrás é uma mudança de perspectiva. Eu não vejo mais o meu pecado da perspectiva daquele que cometeu, mas da perspectiva daquele que sofreu o meu pecado. Eu não olho mais como aquele que quer tentar justificar e amenizar o meu pecado, mas eu olho da perspectiva daquele a quem sofreu. Então, por exemplo, isso se reflete nas nossas interações humanas da seguinte forma: jamais alguém que entende esse ponto, alguém que confessa desse jeito, jamais diz, olha, tá bom, se você está dizendo, se eu errei, então me desculpa. Se eu errei. Uma tentativa clara de ou minimizar o seu pecado, ou talvez sequer dizer que esse pecado aconteceu, enfraquecendo o pecado ao invés de pedir perdão, pedir desculpa. Desculpa é quando eu piso no seu pé sem querer. Perdão é quando eu faço algum pecado contra você, quando eu te ofendi de alguma forma. Desculpa se eu errei não é a maneira adequada de mudar de perspectiva, de dizer como Davi, confessarei, eu concordarei com Deus da perspectiva de Deus a respeito do meu pecado. Eu me colocarei no lugar dele. Você sabe como isso se pareceria numa oração? Alguma coisa mais ou menos assim, ó Senhor, eu nem posso imaginar o que é criar seres humanos, à sua imagem e semelhança, sustentá-los a cada segundo das suas vidas, manter os seus corações batendo a cada segundo da sua existência, fazer tudo para o bem deles, mas ao mesmo tempo ser gravemente ignorado por eles, momento após momento. Ser desobedecido gravemente, vez após vez. Deus, eu nem posso imaginar o que é isso, mas eu estou profundamente e verdadeiramente arrependido. Eu estou procurando entender da sua perspectiva o que é ser ofendido por as coisas que eu tenho feito. Isso significa confessar o meu pecado. É me colocar no lugar daquele a quem eu ofendi. O Senhor, acima de tudo. E eu perceber a gravidade das coisas que eu tenho feito. É isso que Davi está dizendo quando ele diz, eu confessarei o meu pecado. Se nós queremos ter uma confissão adequada, nós precisamos ver o nosso pecado do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do outro. E valorizarmos, e não apenas dizermos, olha, se eu errei, se eu fiz, se você se sentiu chateado, então me desculpa. Não é a maneira certa de lidar com nossos pecados. Nós precisamos confessá-los, dar nomes a eles e nos arrependermos profundamente da perspectiva daquele a quem nós ofendemos. Mas precisamos também aprender a assumir total responsabilidade. Você percebe que Davi não está culpando ninguém. Não está dizendo, Deus, sabe o que é? É que a circunstância, Deus. A circunstância foi, sabe, tudo ocorreu para que eu acabasse caindo nesse pecado. Deus, assim, no final das contas, a culpa é do Senhor, porque o Senhor que fez as circunstâncias acontecerem de tal forma que eu estava ali no meu palácio, olhei ali Batseba tomando banho, fiquei encantado. Quando eu vi, foi mais sorte do que eu. Sabe como é, né, Deus? Carne é fraca. Ou Deus, na verdade a culpa foi de fulano, porque se tivesse feito isso ou aquilo. Davi apenas confessa a sua rebeldia e diz, o único culpado sou eu. Davi toma completa responsabilidade pelo seu pecado, sem tentar justificá-lo, sem tentar encobri-lo, sem tentar mascará-lo, sem tentar minimizar a ofensa. Ele abertamente declara a sua transgressão diante de Deus. Portanto, para que a confissão seja eficaz, é necessário que nós assumamos toda a responsabilidade pelos nossos pecados. Evitando transferir culpa, evitando o que a gente vê em Gênesis.
que acontece quando Adão e Eva pecam? Em primeiro lugar, eles se escondem. Depois, eles culpam um ao outro. Até por fim, culparem o próprio Senhor. Foi a mulher que tu me deste. O Senhor que tem culpa. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus porque ele entende que esse não é o caminho da restauração. A restauração passa pela completa responsabilização de nós mesmos. Portanto, o arrependimento começa onde as justificativas e as transmissões de culpa acabam. Portanto, esses 4 passos. Primeiro, discernir entre a verdadeira e a falsa culpa. Aprendermos a discernir entre o verdadeiro arrependimento, por conta do pecado em si, e não pelas consequências ou a vergonha que o pecado nos traz. A mudar a perspectiva, a ver a nossa ofensa da perspectiva do ofendido, e não de nós mesmos, tentando minimizar. E assumir a completa responsabilidade pelo nosso pecado. Agora, depois de tudo isso, e se depois de tudo isso ainda não houver mudança? E se depois de tudo isso ainda parece que nós não sentimos essa alegria que Davi está dizendo aqui, que deve sentir aqueles que têm os seus pecados perdoados? E se não há mais amor? Eu quero te convidar a voltar seus olhos para o fundamento do perdão, para o segredo do verdadeiro perdão, o segredo da verdadeira confissão. A pergunta é: como Deus pode nos perdoar quando confessamos? Qual é a justiça disso? Por que alguém diante de um tribunal humano, um homem chega diante do juiz e diz: olha, eu assassinei tantas pessoas, mas como eu estou confessando, o Senhor me perdoa, né? Posso ir embora? Eu disse, eu estou confessando, estou triste pra caramba. Se eu pudesse voltar atrás, não mataria mais. Posso ir embora? Que juiz liberaria esse indivíduo, mesmo ele tendo confessado? Como Deus pode simplesmente nos perdoar quando confessamos? Para compreender isso, nós precisamos entender o fundamento teológico por detrás da nossa confissão. Davi diz: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Aqui, claramente, Davi está expondo que no momento imediato que ele confessou a sua culpa ao Senhor, naquele momento imediato, Deus perdoou toda a sua culpa. Essa é a construção aqui que Davi, essa é a ideia por detrás da construção do texto aqui que Davi nos apresenta. O perdão é concedido por Deus sem hesitação. Isso é um reflexo da natureza de Deus, que prontamente responde à confissão sincera com um perdão completo. Essa resposta imediata de Deus é o alicerce da nossa confissão. Deus não procurou entender, avaliar Davi, ver o tanto que Davi estava triste ou não, quanto tempo ele ficaria chorando ou não. Mas a resposta do perdão de Deus foi imediata. Deus não esperou que Davi ganhasse o direito de ser perdoado. Nós não precisamos ganhar o perdão diante de Deus. Mas como Deus faz isso? Eu quero te convidar a pensar comigo no versículo 1, quando Davi diz: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. O termo coberto aqui aponta para a necessidade universal de proteção e segurança. Todos nós precisamos ser cobertos. De uma maneira metafórica, todos nós estamos vestidos porque nós temos uma necessidade, depois do pecado, de sermos cobertos. De termos a nossa nudez escondida. Isso acontece depois do pecado. Há uma necessidade tão natural de sermos cobertos depois do pecado, que assim que Adão e Eva pecam, o que eles fazem imediatamente? Eles pegam folhas de figueira e cobrem a sua nudez. Numa clara demonstração, dizendo: existe algo a ser escondido. Existe algo que precisa ser coberto. Nós precisamos dessa proteção. Nós precisamos dessa segurança. Precisamos ser cobertos.
E Davi está dizendo, feliz é aquele cujo pecado é coberto por Deus. Mas isso não é uma coisa nova. Isso não acontece só em Davi ou depois de Davi, como a gente vai ver. Mas Deus, logo no Jardim do Éden, o que ele faz depois que ele encontra Adão e Eva ali vestidos de folhas de figueira? O que ele faz? Ele fala, não é vocês que vão resolver o problema do pecado de vocês. Vocês não têm poder para isso. Não é vocês que podem cobrir a vergonha de vocês. E Deus vai lá, pega peles de animal, ou seja, um animal foi morto para que Deus cobrisse a vergonha de Adão e Eva. Deus cobriu Adão e Eva. E toda a história bíblica é a história do plano de Deus para nos cobrir. Não com uma pele de animal, mas com uma roupa que de fato cobre toda a nossa vergonha, cobre toda a nossa imperfeição, cobre toda a nossa culpa. Mas que cobertura é essa? Que cobertura é essa que Deus finalmente vai cobrir a nossa vergonha? Que teremos o nosso pecado definitivamente coberto. Olha o versículo 7. Davi diz, pois tu és o meu esconderijo. Davi ora ao Senhor dizendo, o Senhor é onde eu me escondo. Eu encontro refúgio. Agora, deixa eu problematizar isso aqui. O que Davi orou lá no Salmo 51? Contra quem Davi pecou em primeiro lugar? Não foi contra o Senhor? Ele não diz isso? Pecou contra ti somente. De quem Davi devia se esconder? De Urias? De Batseba? Dos pais de Urias? De Natã? Do povo de Israel? De quem Davi devia se esconder? De quem? De Deus. Deus é o juiz. Davi reconheceu que ele pecou antes de tudo contra o Senhor, certo? Davi deveria se esconder de Deus. Mas o que Davi está dizendo aqui? Eu me escondo no Senhor. Que doideira! Ele devia se esconder de Deus e não em Deus. Deus é o juiz. Deus é quem deveria puni-lo. Contra quem Adão e Eva se escondiam? De Deus. Como assim nos escondemos naquele de quem deveríamos nos esconder? E a resposta para essa pergunta só se encontra séculos depois, na cruz do Calvário. Você sabe por que a crucificação foi uma forma tão horrível de execução? Você sabe por que a crucificação foi o pior tipo de execução já inventado? Porque quando você era crucificado, você estava nu. E os seus braços estavam amarrados ou pregados de tal forma que você não conseguia nem sequer cobrir a sua nudez. Você não morria rapidamente. Você morria lentamente. E você não morria de maneira particular. Você morria uma morte pública. A sua vergonha era exposta. A sua culpa, a sua nudez. Tudo isso era exposta para a multidão toda ver. E vaiar. Você morria publicamente. Isso significa que você estava totalmente nu, totalmente exposto. Você morria literalmente exposto diante dos olhos de todos. E Cristo foi publicamente exposto por nós. Ele foi desumanizado, envergonhado, para que eu e você pudéssemos ser revestidos da sua justiça. É por isso que Davi podia encontrar no Senhor o seu lugar de refúgio e de esconderijo. É por isso que Davi não precisava se esconder do Senhor. Porque Jesus, naquela cruz, recebeu a nossa vergonha. Jesus, naquela cruz, foi desnudado para que eu e você fôssemos cobertos pelo sangue de Jesus. Pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, ao se tornar vulnerável e exposto na cruz, toma o lugar que seria nosso. Assim, quando confessamos os nossos pecados, encontramos em Cristo o esconderijo seguro, pois Ele já suportou o julgamento e a vergonha que eram nossos. Ao compreendermos esse esconderijo, a confissão se torna menos
sobre medo de punição. A confissão se torna mais uma busca sincera de restauração do nosso relacionamento com Deus. Eu não trato mais a minha confissão como se ela fosse me redimir. Mas eu lembro que aquilo que Cristo fez por mim faz com que a minha confissão tenha o seu lugar. Eu uso a minha confissão como uma forma de resgatar de novo aquilo que Cristo fez por mim. E a minha alegria retorna. Lembra quando há uma oração na Bíblia que diz: Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação? Davi faz essa oração. Restaura em mim a alegria da tua salvação. Num contexto de pecado, nós precisamos da confissão para que em nós seja resgatado a alegria da nossa salvação. Por isso que Davi diz: feliz é aquele cujo pecado é coberto. Feliz é aquele que tem a sua desobediência perdoada. Feliz é aquele que usa a confissão não como um meio de alcançar méritos com Deus, mas por meio de reconhecer que os seus méritos estão em Jesus, que Jesus é o seu refúgio, que Jesus é o seu esconderijo. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, fez o pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus em Jesus. A confissão, portanto, não é um esforço para garantir o favor de Deus, mas a confissão é um meio pelo qual nós restauramos a nossa comunhão, aquilo que o pecado fere. E por isso Deus diz no versículo 8: eu o guiarei pelo caminho melhor para a sua vida. Eu lhe darei conselhos e eu cuidarei de você. Portanto, Deus é o nosso esconderijo. Deus é o nosso refúgio. Isso significa que ao confessarmos, nós nos distanciamos das fontes falsas de segurança, mas buscamos em Deus o nosso verdadeiro esconderijo. Esse é o segredo da confissão. Esse é o segredo da alegria do perdão. Encontrarmos em Cristo o nosso esconderijo. Eu quero terminar apenas fazendo algumas perguntas para a aplicação desta mensagem. Depois de tudo isso, como será a sua confissão daqui para frente? Nunca esqueço uma vez, na semana de conferência do aconselhamento bíblico, lá na ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, numa aula, o pastor estava falando sobre isso, sobre as graves consequências de deixarmos pecados acumulados sem serem confessados. E aquilo me gerou muito temor, das graves consequências de deixarmos que pequenas coisas vão se acumulando em nossa vida, sem confessarmos. O quanto isso está minando a nossa alegria, o quanto isso está minando a nossa saúde física, o quanto isso está minando a nossa paz de espírito, o quanto isso está minando os nossos relacionamentos, o quanto isso está ferindo o nosso relacionamento com Deus. Portanto, vamos deixar mesmo que confessemos os nossos pecados de domingo? Nossa, acabei de lembrar, Deus, eu passei a semana inteira sem confessar meus pecados. A Bíblia é tão séria quanto a isso, que nós devemos pedir perdão a Deus e nós devemos confessar até mesmo os pecados que nós não sabemos que cometemos, os pecados ocultos. Os pecados da ignorância. Até esses nós devemos confessar diariamente. E diante de tantas promessas e diante de tantos perigos, nós não confessaremos diariamente os nossos pecados? Já que Cristo é nosso refúgio, nós não nos beneficiaremos dessa notícia maravilhosa? De que alguém foi exposto publicamente para que nós fôssemos cobertos? Só mais duas perguntas. Diante de tudo isso, você é uma pessoa segura para quem se pode confessar? Você é uma pessoa segura para alguém ser frágil diante de você? As pessoas acham fácil compartilhar suas fraquezas com você? Ou tem medo, porque você é geralmente uma pessoa julgadora, severa, nada graciosa? Você se cobre ao expor outros? Isso é um sinal de alguém que não entendeu o Evangelho. Alguém que adora ouvir uma fofoca e adora revelar coisas dos outros porque é um jeito de tirar a atenção de si.
é um jeito de se cobrir. Mas se Cristo é aquilo que nos cobre, nós não precisamos usar a culpa do outro para nos defender. Encontre alegria só através do refúgio em Jesus. E a última pergunta. Você é o tipo de pessoa que tem alegria e contentamento suficientes para receber críticas com graça? Você é alguém seguro para ser criticado? A primeira pergunta era se você é uma pessoa segura para alguém confessar para você alguma coisa. Mas, por outro lado, você é alguém seguro para que diante de quem as pessoas podem confrontar? Você é uma pessoa tão segura de que Cristo é o seu refúgio e que Ele é a sua cobertura que você precisa, a tal ponto de ser disposto a reconhecer seus pecados? Ou você é um tipo de pessoa que ninguém consegue dizer nada, ninguém consegue exortar, porque ou você explode de raiva, ou você se desmancha, você fica depressivo por meses, semanas, e a pessoa fala, quer saber? Deixa quieto. Não era isso que eu quis dizer mesmo, ou volta atrás, deixa para lá. Nós somos pessoas seguras para serem confortadas? Confrontadas? Nós só poderemos obter esse tipo de segurança e alegria quando encontramos em Jesus o nosso refúgio. Uma pessoa que conhece a alegria do perdão é segura para ser corrigida e é segura para corrigir outras. Você possui a bem-aventurança daquele que não precisa mais se cobrir? Faça de Deus o seu esconderijo essa noite. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor nos cubra. Se existe alguém ainda essa noite que ainda não foi coberto pelo Teu sangue, se existe alguém essa noite que ainda está remoendo-se com culpa, com uma consciência pesada, ou talvez pessoas que já tenham a sua consciência cauterizada há muito tempo, já não mais encontram dor no pecado, pedimos que através do Teu Santo Espírito o Senhor convença do pecado, da justiça e do juízo. E que em Cristo essas pessoas possam encontrar o seu esconderijo. Deus, para aqueles que já têm em Cristo o seu esconderijo, que tenhamos uma confissão lapidada pelo Senhor. Que sejamos cada vez mais prontos a admitir os nossos pecados, a concordar com o Senhor sobre eles, a não justificá-los, a não transmitir a culpa, mas que saibamos confessá-los diariamente e encontrar a alegria e o regozijo no Teu perdão. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.